Você chegou no canal da Cintia Arteira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com uma tesoura antiga. Isso mesmo, meu avô paterno era alfaiate e criou seus 7 filhos homens costurando ternos. Já fazem muitos anos que meus avós faleceram, mas quando a casa deles foi demolida, eu estive lá e encontrei essa tesoura jogada. Adivinhe, peguei para mim. E ela tem um grande significado nessa história. Vamos eternizar esse objeto? Para confeccionar esta lembrança, eu usei uma moldura velha de tela, não é moldura externa de quadro, é uma moldura de tela, que eu arranquei a tela para poder usar essa moldura. Alguns botões variados de vários tamanhos e texturas diferentes. Peguei 2 alfinetes, um carretel com um pouco de linha grossa enrolada nele, tinta branca perolada da Corfix, betume, tinta dourada. Eu usei um stencil, para quem não sabe como fazer stencil, tem um vídeo aqui no meu canal, vocês podem dar uma olhadinha. Massa corrida, uma espátula, um pedaço de MDF cortado no tamanho da moldura. Então, você coloca a moldura em cima do MDF, risca e corta em volta. Se você não tiver MDF, você pode usar papelão. Procure escolher um papelão mais grosso. Cola quente e cola universal para a gente poder fixar a nossa tesoura. Bem, a tesoura estava assim, nesse estado. Para restaurar essa peça, meu filho fez um processo nela, que se chama eletrólise, e depois lixou com lixa para ferro, porque a ideia era deixar o mais original possível. Aqui está a moldura que eu falei para vocês. Se você reparar nas bordas, eu passei uma massinha corrida, porque era uma moldura interna do quadro. Eu quis transformar numa moldura externa, então eu tirei todas as imperfeições nas laterais, nos cantos, passando uma massinha corrida. Bom, agora eu vou riscar a parte interna dessa moldura no MDF, para mim saber aonde que vai ficar colocada a tesoura e aonde que eu vou fazer os enfeites dentro do quadro. Risquei os 4 cantos para mim poder saber encaixar depois. Eu escolhi um stencil, tem um ângulo ali de 90 graus, né? Então, eu vou encaixar esse ângulo no canto do meu quadro. E nós vamos trabalhar com massa corrida. Eu prendo com durex, dessa forma, bem aonde eu risquei, para o teu stencil não mexer. E aí, venho com a espátula e a massa corrida. Nenhum segredo, pessoal, é só passar bem a massa corrida. Aí está o desenho com a massa corrida. Retiro os excessos e vou fazer isso nos 4 cantos. Feitos os 4 stencils, coloquei a moldura em cima para verificar se estava tudo certo. Agora, nós vamos trabalhar os nossos detalhes na moldura. E primeiro, nós vamos passar uma demão aí de tinta acrílica preta. Eu gosto muito da tinta acrílica, ela dá um acabamento bom, seca rápido e tem uma cobertura melhor. Enquanto vai secando a nossa moldura, a gente vai pegar a placa de MDF que a gente fez o stencil
E vamos pintar com um fundo branco, tinta acrílica também. Por cima do stencil, você vai pintar tudo. Quando você passa o pincel em cima onde tem stencil com massa, ele vai ficando irregular a pintura em volta do stencil. Então, você tem que passar algumas demãos, principalmente onde está o stencil, para que a pintura ela fique uniforme. Cubra bem a extensão do seu MDF. Essas bordas aí, na verdade, eu esqueci, mas não precisava pintar, porque vai ser escondida pela moldura. Eu acabei esquecendo e me empolgando e pintei tudo. Você tem que se ater ao meio, ao centro do quadro. Ó, repare que eu tô passando de novo o pincel onde tem o stencil. Dei algumas batidinhas para a tinta entrar bem entre os relevos. Ó, quando eu vou mexendo o pincel, vai saindo a tinta em volta do stencil, então é interessante você dar algumas demãos, principalmente onde está o stencil. Você precisa um pouquinho de paciência para fazer isso. Então, você finaliza a tua pintura e deixa no cantinho para secar. Só vai utilizar essa placa de MDF quando tiver tudo bem sequinho, tá bom? E aí, começamos então a decoração da nossa moldura. A pintura já está sequinha, a parte da tinta acrílica preta. E aí, já colei um alfinete maior e os botões você vai colando de forma aleatória. Você vai fazendo uma composição, na verdade, conforme o teu gosto, né? Vai espalhando, deixando os botõezinhos e objetos que você escolheu de forma equilibrada dentro do teu quadrinho, certo? Repare que eu coloquei um botão bem grande e ali tem vários tamanhos de botão, tem um bem pequenininho, pretinho. Não se preocupe com a cor dos botões, a gente vai colorir e deixá-los todos monocromáticos depois. Essa parte você faz com cola quente ou cola instantânea, se você preferir. Coloquei esse botão, deu certinho o tamanho naquele cantinho no lado esquerdo. Mais um micro alfinetinho que eu encontrei na minha caixinha de costura, que eu achei que ficou bem gracioso. Eu tô colocando bastante objetos aqui do lado esquerdo, porque do lado direito eu vou colocar um carretel, que ele é maior. Então, para ficar um equilíbrio, para ficar um trabalho bem harmônico, a gente deve equilibrar os objetos dentro da peça, né? Tá estranho, né? Tudo colorido, mas já vai ficar bonito. Aí está o meu carretel. Eu peguei uma linha mais grossa, porque se eu pegasse linha de costura normal, ela não ia aparecer no meu quadro. Então, eu enrolei uma linha grossa num carretel vazio que eu já tinha visto mais ou menos como que eu ia colar, tá? Por isso, eu já passei cola direto. É importante sempre, antes de você começar a tua colagem, você colocar mais ou menos na tua cabeça como que você quer. Antes, faça um joguinho, vai colocando e vendo como fica melhor. Eu vou fazer uma voltinha ali no fio para essa composição ficar mais interessante. Por que eu tô colando direto? Porque antes eu fiz um estudo em cima da minha moldura, como que eu ia trabalhar. É importante você fazer isso sempre. Eu já tinha feito um estudo, né? E coloquei para o lado esquerdo os objetos que eu ia colocar do lado esquerdo e do lado direito os objetos que eu ia colar do lado direito, para mim não me perder na hora da colagem, da montagem, né? Da nossa composição. Então, esse fio enroladinho, eu achei que deu um charminho especial. Agora, eu vou vir com mais um botão médio, colo ali do lado do carretel e vamos montando essa composição. Como que eu sei que vai ficar bom? Isso é um trabalho artístico. Você vai ver que chega de objetos quando você vê que aquilo está poluído demais. Então, você já vai saber que é a hora de parar. Cola bem, né? Fixa bem os objetos, tira o excesso da cola quente, os fiozinhos, tá bem coladinho o carretel. Verifiquei, está tudo certinho. Eu comprei esse acabamento, na verdade eu não sei o nome desse fio, ele parece uma cordinha,
E eu vou usá-lo para fazer o acabamento na moldura, já que a minha moldura é simples. E vou fazendo todo o contorno na parte da borda da moldura. Nesse caso, eu sugiro que você trabalhe com a cola quente. A cola quente é mais rápida para trabalhar e você vai sentir mais segurança na hora de colar, porque se você trabalhar com a cola instantânea aí, você vai colar os seus dedinhos. Então, é interessante você trabalhar com a cola quente. Verifique que está colado bem na bordinha, vai esticando, passando a cola e esticando, passando a cola e esticando. Isso você vai fazer em toda a volta do seu quadro. Finalizamos então a colagem desta fitinha nas bordas do quadro. Se você gosta do meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva. E aí está a nossa placa de MDF. Agora eu vou vir com essa tinta. Ela é uma tinta perolada da cor Fix, tinta acrílica decorativa. Ela tem uma cor perolada, então ela dá um brilho muito especial. Se você deixar só na tinta acrílica, repare como ficava fosco. Eu vou jogar essa tinta perolada, não no quadro inteiro, em alguns pontos do quadro só, para dar um detalhe. E eu vou passar também essa tinta perolada em cima do stencil, para destacar o stencil e ficar um brilho bem especial no quadro. Repare as minhas pinceladas, são aleatórias, e olha o brilho que está dando. Não se esqueça de tirar os excessos de tinta que ficam entre os gruminhos do stencil e passe essa tinta nos 4 cantinhos. Ele vai ganhar volume dessa forma. E assim a gente vai concluindo a nossa base de MDF. Bom, eu peguei o betume e fui pintando em cima dos objetos, em cima de todo o quadro. O betume vai ajudar a proteger também a peça. É uma tinta bem espessa, dá um pouquinho de trabalho, mas depois o acabamento fica bacana. Eu passei na madeira também em todos os objetos. Em cima da tirinha branca, que eu passei nas bordas do nosso quadro, da nossa moldura, fui passando em toda a superfície do nosso quadrinho, toda ela. Não deixei nada sem betume. Com uma esponjinha bem pequenininha, tirando todo o excesso e batendo numa bandejinha ou até mesmo no papelão, vai esfumando aonde você fez o stencil. Não esqueça que é bem de leve, porque se você encostar a sua esponjinha na parte branca, vai sujar o teu trabalho. Eu poderia ter deixado apenas branco com a tinta perolada, mas eu achei interessante colocar algo escuro nas bordas, porque eu vou vir com a tesoura escura no meio também. Eu achei que ficaria mais interessante assim, mas acho que também ficaria bom só com a tinta perolada na parte do stencil. Bem, aí a gente tá vindo com um pincel, batendo de leve em pouca quantidade no dourado, na tinta dourada, e vai batendo em cima do desenho do stencil. Então, vai misturar o perolado com o betume e mais a camada de dourado. Isso vai dar volume e vai enriquecer teu trabalho. Não sei porquê, mas coisas antigas parece que combinam muito com o dourado. E aí eu resolvi colocar o dourado. Eu ia colocar o prata, mas achei que ficaria mais adequado o dourado. Faça isso nos 4 cantos. Bem, deixei no canto secando e vamos continuar o acabamento da nossa moldura. Agora eu peguei a tinta cor Fix novamente, a tinta branca perolada, fui batendo com um pincel um pouquinho mais, não tão macio, um pouquinho mais seco, fui batendo em cima
de todos os objetos que eu colei, dos botões, dos alfinetes e do carretel. Isso vai fazer aparecer um pouco os objetos, não é muita tinta que você coloca. Ali no carretel, onde está a linha, você tem que bater com um pouquinho mais de força. Repare que eu estou fazendo o mesmo processo naquele cordãozinho que eu colei em volta. Dei algumas pinceladas na madeira também, de forma aleatória, só que lembrando que na parte da madeira que está horizontal, você sempre pincela na direção horizontal. E na parte da moldura vertical, você pincela na direção vertical. Onde está o fio, eu caprichei com a cor branca para ele poder aparecer e ficar a sombra preta em volta. E agora eu estou vindo com a esponjinha e o dourado novamente, batendo bem de leve, com pouca tinta na esponjinha e nos cordões também. Aonde está a linha enroladinha, o nosso detalhe charmoso. Dá uma espalhadinha também na madeira, na moldura, com a cor dourada. Se vocês estão gostando dessa ideia, eu gostaria que vocês comentassem, deixassem nos comentários o que vocês acharam desse quadro e o que vocês gostariam que eu fizesse. Se vocês têm alguma ideia de lembrança para eternizar, de repente eu posso fazer um vídeo para vocês. Nada melhor do que a gente eternizar lembranças marcantes, não é? Além de ficar muito decorativo. Vejam o efeito que dá essas três cores, do preto, do betume, do branco perolado, que dá muito brilho, e o próprio dourado, que também tem o seu brilho, né? Reparem que nas laterais da moldura, eu tô jogando um pouquinho de dourado também. Ele dá uma ideia de metalizado, de antigo. Eu acho que isso fez toda a diferença. Você vai vendo aonde precisa do branco. Se ficou muito branco, reparem que eu tô colocando ali um pouquinho de tinta preta. E você vai mesclando, até você ver que ficou bom. Bem, agora nós vamos colar a nossa tesoura. A única cola que vai dar certo é a cola universal. A única cola que eu posso dizer para vocês que é segura para você colar uma peça pesada como essa, porque é uma tesoura, além de ser antiga, ela é grande, ela é bem pesada, é a cola universal. Eu centralizo, claro que antes de eu fazer o stencil eu medi para ver se ia caber, e eu deixei um pouquinho aberta só para dar um charminho. Antes de eu colar, eu dei umas batidinhas com a esponja e a tinta dourada na tesoura também. Olha como ela deu uma clareada. E ficou, da mesma forma, ficou envelhecida, não alterou em nada o seu modo original. Agora eu vou colar com cola quente a moldura. E esse é o resultado final do nosso quadro. Está aí eternizada essa lembrança que eu dei para o meu pai no Dia dos Pais. E para quem chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Não se esqueça de tocar no sininho para receber as novas notificações dos novos vídeos e deixe seu joinha, que dessa forma você me ajuda bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima ideia. Tchau!